Olá, meninos! Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre poemas, né? Na nossa aula anterior, nós vimos o gênero poema, entendemos um pouquinho a sua estrutura. Alguém lembra ainda aí qual é a estrutura do poema? Ele é escrito em prosa ou em verso? Isso, quem acertou aí foi quem disse que o poema ele é escrito em versos. Muito bem, estrofes e versos, né? O poema ele é um gênero textual muito utilizado, né, para estar expressando sentimentos, acontecimentos, e ele vem falar do eu lírico, né, da pessoa que escreve, de algum sentimento dessa pessoa que nós chamamos de eu lírico. Mas hoje nós vamos falar especificamente, tá? Poeticamente falando, nós vamos falar da intertextualidade. A intertextualidade ela acontece em vários gêneros, não seria diferente com o gênero poema, ok? Então nós vamos falar sobre essa intertextualidade, vamos entender o que é uma intertextualidade. Para início de conversa, vamos estar tentando estabelecer esse conceito, ok? Então vamos ver. Alguns textos apresentam diálogos entre si, isto é, estabelecem uma relação dialógica com outro texto já existente. Essa conversa pode acontecer por meio de citação explícita ou implícita. E aí, nós vamos conhecer nessas situações a paráfrase ou a paródia. Então, quando essas citações acontecem explícita, ou seja, clara, objetiva, nós temos uma paráfrase ou uma paródia. E quando nós temos esses dois elementos ou um desses elementos, tá, dentro de um texto, no caso, dentro de um poema, que é o que nós estamos tratando agora, nós vamos dizer que temos uma intertextualidade, tá? Então, uma intertextualidade vai acontecer com diversos gêneros, tá? Não só com poema, não. Mas vai acontecer com uma notícia, vai acontecer com uma crônica, e aí vai acontecer também com o gênero poema. O que vem ser essa intertextualidade, tá? Essa intertextualidade, como já está bem claro aqui, é um diálogo entre um texto e outro, tá? Essa intertextualidade ela pode ser dialógica por quê? Porque a relação que vai estar sendo estabelecida entre a conversa de quem produziu um texto em determinado momento e quem produziu esse mesmo texto em outro momento, ela vai ser dialógica porque eles vão estar conversando, dialogando entre si sobre o mesmo assunto, porém de forma diferente, certo? Então, quando nós vimos um texto, ou nós lemos um texto que eles fazem essa dialogicidade, nós dizemos que esse texto ele tem uma intertextualidade, ele apresenta elementos ou pode ser uma paráfrase ou uma paródia. E nós vamos já entender como é que acontece a intertextualidade com a paráfrase ou com a paródia, ok? Para isso, vamos ler aqui o poema, tá? Meus 8 anos. É o mesmo poema, tá? No entanto, é escrito em anos diferentes, tá? Por pessoas diferentes. A primeira versão do poema Meus 8 anos foi escrita por Casimiro de Abreu, tá? Do século XIX. Já o outro texto, Meus 8 anos, também escrito, né, em tempo diferente, por outro autor, já no século XX, Oswald de Andrade. Então, vocês vão estar percebendo aqui, quando nós falamos de intertextualidade, é que o mesmo texto, com o mesmo tema, ele é escrito de forma diferente, tá? E isso aí é que nós vamos chamar de intertextualidade. Então, leiamos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das laranjeiras, debaixo dos laranjais. Então, que lindo, né, esse poema? Remonta aí a memória do autor, né, Casimiro de Abreu. E aí, Oswald de Andrade também escreveu o mesmo poema, tá?
com o mesmo tema, só que de forma diferente, até a escrita é diferente, tá? Até essa elocução aqui, ela inicia-se de forma diferente. Então, vejamos aqui. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, das flores da minha infância, que os anos não trazem mais, naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Olha aqui, observa que o primeiro texto, ele remonta uma saudade de coisas que existiam na infância, com certeza, desse autor, né? E existiam com muita frequência. E aqui nós vamos estar percebendo que os textos, eles conversam entre si. Eles estão estabelecendo uma relação dialógica com algo que existe naquela época, naquele período, né, que existiu, e com algo que logo em seguida, um tempo bem curto, digamos, no século XIX para o século XX, né, já não existia mais quando o outro autor escreveu. Então, observem que aqui nos últimos versos, né, que os anos não trazem mais, naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Viu? A forma é escrita de forma diferenciada. E aqui ele vai remontar e dizer que não existe mais o quê? Não existe mais bananeira, né? Que não existe mais laranjeiras, que provavelmente tudo aquilo que havia foi se perdendo, acabou-se. Então, esse texto aqui, tá? Meus 8 anos, esse poema, na verdade, ele vai estar nos relacionando com alguns fatos que a gente vê que em determinado momento havia certas coisas e quando nós nos damos conta, aquilo já não existe mais. Então, esse tema aqui, ele é bem propício, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Observa que o tema é meus 8 anos, então imagine como é que era a vida desse jovem, que hoje aqui no caso não é mais, né? Como é que era a vida dessa criança, quando ele viveu essa época. Então tudo isso, tá? Quando nós pegamos um texto e remontamos ele de forma diferente, nós estamos fazendo o quê? Uma intertextualidade. Os textos estão conversando entre si. Então aqui, esse texto é um exemplo básico, tá? Do que nós estamos falando, da intertextualidade. Mas para ver intertextualidade não basta somente isso, tá? Nós temos 2 elementos muito importantes também, que precisamos conhecer e saber usá-los, tá? É a paráfrase e a paródia. Então vejamos aqui. A intertextualidade no poema Meus 8 anos, com certeza, né? Nós já vimos, já comentei aí, mas vamos ver aqui o que determina essa intertextualidade nesse texto. Ambos apresentam tal característica, visto que possuem elementos que destacam-se, como a paráfrase e a paródia. Então, quando nós dizemos que num texto nós temos esses elementos aqui, a paráfrase e a paródia, há intertextualidade. Aí vejamos por quê. O que vem ser uma paráfrase e o que vem ser uma paródia, tá? Então, nós temos que saber delinear direitinho uma da outra, diferenciando. A paráfrase é quando a ideia original é mantida, porém é efetivada na releitura, usando outras palavras. Nós vimos isso no texto aqui, dos meus 8 anos, com certeza nós vimos, né? Quando ele remonta aqui as falas da infância dele, ele faz o quê? Ele está remetendo a essa situação. Quando ele diz que naquelas tardes fagueiras, e um diz que era numa tarde fagueira, e já o outro texto diz que naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, a sombra das bananeiras, outro já não estava mais à sombra das bananeiras, né? Ele estava debaixo da bananeira. Aí debaixo das laranjeiras, e o outro já diz que nem tinha mais laranjeira. Então, nesse sentido aqui, nós temos a paráfrase, tá? Que está dando, sempre remontando uma situação ao texto original, mas só que usando outras palavras de forma diferente. Então, aqui no texto, meus 8 anos, nós temos essa presença aqui, tá?
Os poetas, na verdade, eles eram crianças quando escreveram, ou quando viveram, perdão, essa situação. E aí eles tinham um contato bem livre com a natureza, provavelmente. Talvez os seus netos ou filhos já não tivessem mais, por conta da degradação, que está muito grande, né? Então aqui nós vamos ver quando é que acontece uma paródia. Na paródia, há uma relação intertextual caracterizada pela recriação do texto base, geralmente com o objetivo de produzir efeito cômico, criticar ou distorcer ideias. Então, veja aqui que também no texto Meus 8 Anos há uma presença, ainda que pequena, de uma paródia. Ele mudou o finalzinho aqui, né, falando de forma cômica, né, dramática, da falta das laranjeiras. E esse é o sentido da paráfrase, tá? Esse nosso assunto ele é básico só para nós concluirmos a questão aqui do poema, ok? E aí você vai entendendo, cada vez que você estuda, você vai vendo que os textos eles têm essa intertextualidade, eles caminham entre si, eles conversam entre si para que haja a melhor compreensão. Por isso que nós dizemos que os textos eles têm esses alinhamentos que são necessários, tá? Então, muitas vezes nós não entendemos uma situação quando lemos algo que remonta a algo anterior. É por quê? Porque você lê um texto, aí você tem a impressão de que você já viu aquilo em algum lugar, é porque alguém parafraseou esse texto, certo? E essa função de parafrasear, ela é muito importante, especialmente, né, dentro da língua portuguesa. E agora é o que eu sugiro a você, tá? Você vai pesquisar, tá? O poema Saudade de Clarice Lispector. E aí você vai fazer uma paráfrase com esse poema, certo? Essa é uma sugestão bem interessante e você pode estar colocando em prática aí a sua habilidade da escrita, a sua habilidade de remontar ideias, pensamentos, tá? E sentimentos do próprio poema. E aí você vai fazer isso e você vai estar treinando essa habilidade. Você vai usar o termo, né? O sentido do texto dela, do poema dela, mas com as suas palavras, remontando sempre ao seu pensamento, usando outros elementos, tá? E aí, nós vamos terminar nossa aula por aqui. E é isso, gente, tá? Eu espero que vocês façam, certo? É bem interessante, porque você vai estar colocando em prática aí a sua habilidade de escrita, né? A sua habilidade de arguição, o que você substituir, o que você não substituir. E é isso. Fiquemos por aqui. Até a nossa próxima aula.